Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio Mulheres na Pan, aqui no nosso canal no YouTube. É uma satisfação enorme receber você. E já vou te pedir um favor que nos ajuda tanto, que é se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Dar um like também nos ajuda bastante, ativar o sininho, tudo que você puder fazer, gente, porque esse conteúdo merece ser levado aí adiante, né? Chegar a mais pessoas. Então, é esse o meu pedido e vamos para a nossa convidada de hoje. Gente, é uma baita responsabilidade hoje conversar com essa moça que está na minha frente. Quero apresentar para vocês Dinorá Krieger Gonçalves. Ela que é professora há muitos anos, ela que ama educação, apaixonada por esse mundo, ex-secretária também municipal de educação de Blumenau. Dona Dinorá, é tão bom te receber. Obrigada pela presença. Tamara, é um prazer muito grande estar aqui com você. Você é uma simpatia. E estar aqui também com seu público, que com certeza deve ser tão simpático quanto você. Querida, muito obrigada pelo convite. Obrigada é sempre mesmo. Uma satisfação falar sobre educação. Com certeza, uma área tão importante, Dona Dinorá, que ela não é dada a devida atenção por todos os governos, por todas as entidades que deveriam dar, né? Bom, a senhora vai poder me ajudar muito, né, trazendo fatos e relatos, até porque a senhora viveu muito a educação municipal, vive até hoje, porque a senhora é apaixonada, né, por essa área. Mas eu queria, desde já, falar um pouquinho, assim, da tua vida. A senhora é natural de Brusque, né? De Brusque, sim. De Brusque. E fala como é que a senhora veio para Blumenau e como é que começou a tua trajetória com educação aqui. Tamara, eu comecei a trabalhar em Brusque ainda, numa escola isolada, aos 18, 19 anos, né? E logo, tempos depois, eu casei em Brusque, tinha 2 filhos, trabalhava no Grupo Escolar Feliciano Pires, em Brusque, né? Hoje é a Escola de Educação Básica Feliciano Pires. E meu marido era técnico ortopédico e ele recebeu um convite para trabalhar no Hospital Santa Isabel. O Dr. Eduardo Ferings abriu uma ortopedia no Hospital Técnica, né? No Hospital Santa Isabel. Meu marido foi convidado para vir trabalhar aqui, ser responsável técnico, né? Daquela área do Santa Isabel. E eu me transferi então para Blumenau. Certo. Ainda na rede estadual de educação. E na rede estadual aqui em Blumenau eu trabalhei no Adolfo Konder, primeiro, e no Colégio Pedro II. Olha só. No Colégio Pedro II eu fiquei 20 anos, exatamente. Meu Deus, 20 anos. Até me aposentar. E uma outra realidade, né? Porque hoje a gente Outra passa lá no Pedro II, meu Deus, tá vazio. É verdade. É uma outra escola, não tem essa movimentação Não. que tinha e essa... Claro que uma escola não deixa de ter a sua importância, mas o Pedro II foi muito importante para a cidade, né? É verdade. É uma escola muito grande. O Pedro II chegou a ser o segundo maior colégio do estado de Santa Catarina. Pois é. Só era menor do que o Instituto de Educação de Florianópolis, né? Nós tínhamos quase 4.000 alunos e alunos de todo o Vale do Itajaí, não só de Blumenau. E depois, com a descentralização, principalmente do ensino médio, aí o Pedro II teve o número de alunos bem diminuído, né? Certo. E assim, Dona Dinorá, a escola também ela é conhecida, ela tem a sua importância pelas atividades que ela faz e os projetos, né? Exatamente. E a Pedro II também se destacava nisso, né? Se destacava. O Pedro II teve banda de música, né? A banda do Pedro II era famosa. E a fanfarra também, né? Tinha a banda e a fanfarra. Além de grupo de dança, né? Dança folclórica. Isso aí. Ginástica, né? E ginástica feminina. Enfim, tinha assim um rol de atividades para os alunos impressionante, além de todos os cursos que teve, né? Teve, inclusive, o curso de redator auxiliar, né? Que preparava o pessoal para os jornais, para a mídia, né? Perfeito. Era bem famoso o curso do Pedro II e preparava muito bem. Dona Dinorá, por que ao longo do tempo isso vai se perdendo? Isso vai mudar, né? Assim, vai... Parece que vão sucateando algumas estruturas nossas que são tão fortes, né? Tamara, você começou falando que a educação é importante, né? Eu tenho a ousadia de dizer que a área mais importante é a da educação. Porque se você não teve uma educação sólida, uma educação realmente de qualidade, você não tem acesso às outras áreas. Perfeito. Não é?
A área da isso. saúde, a área financeira, tudo mais depende de pessoas bem formadas. E quem forma é a área educacional. E, assim, parece uma coisa proposital esse descaso com a educação, né? Eu fiquei... É de se pensar, né? A gente até fica se perguntando, porque não é possível que não se enxerga a importância. Então, realmente, o que está por detrás disso, né? Exatamente. É uma boa pergunta, né? E ao longo do tempo você vê o declínio da educação e não tem condições, como professor de classe, às vezes não tem condições de reverter isso aí. E eu procurei reverter esse declínio quando eu fui secretária de educação, né? Perfeito. Porque depois, quando eu saí da rede estadual, eu já havia trabalhado também na rede municipal, eu recebi o convite do prefeito eleito na época, né, o Dr. Wilson Kleinobin, e o vice Dr. Sassi, né, para assumir a Secretaria de Educação. Eu tinha trabalhado na área administrativa como diretora de ensino fundamental do Pedro II, mas era toda a experiência que eu tinha como diretora de escola, né? E professora de sala, evidentemente. E na rede municipal, eu recebi uma incumbência de fazer pela educação aquilo que precisasse ser feito. Autonomia. O doutor Wilson foi muito categórico. Ele disse, monta a tua equipe e faz o que precisa ser feito. Certo. E o trabalho naquela época foi muito importante, Tamara. Eu assumi a secretaria em 89. A Constituição tinha acabado de ser promulgada. Olha só. Em 88. Isso. E eu assumi em 89. Em outubro de 88 foi promulgada a Constituição. Bem lembrado. Com uma série de modificações em todos os setores, não é? Então, nós pegamos uma Secretaria de Educação desestruturada, não é? Eu diria até tímida, não é? Porque não tinha um número... Tinha muitos alunos em muitas escolas, mas em 4 anos nós praticamente dobramos o número de alunos nas escolas. E havia a determinação constitucional de ingresso mediante concurso, que não havia, né? O plano de cargos e salários dos professores, né? E toda a reestruturação da própria educação. Baita desafio, né? Foi um baita desafio. E se você sabe, Tamara, em qualquer instância educacional, desde uma escola até o Ministério da Educação, você tem 3 áreas bem distintas. Você tem a área pedagógica, que diz respeito ao professor. Você tem a área educacional, que diz respeito ao aluno. E, embora trabalhem em conjunto professor e aluno, os interesses são diferentes. Exato. Entendeu? E tem a área administrativa, que você tem também que atender. A né? gestão. Exatamente. Então, por exemplo, a construção dos espaços, né? Certo. A manutenção dos espaços, a conservação dos espaços, mas também toda a documentação, isso é tudo da parte administrativa. Isso não compete ao professor. O professor faz seu diário de classe, mas depois tem que ter uma secretaria organizada em cada escola para o registro de tudo aquilo que é feito dentro da escola, né? Nossa, e foi um universo que a senhora mergulhou, assim, tive que mergulhar. Inicialmente não tinha essa experiência, né? Não tinha. Olha só. Como diretora do Pedro II, eu dividia essa responsabilidade, porque a parte administrativa ficava praticamente com o professor Leonir Alba, né? Ele que cuidava da manutenção do espaço, né? Da conservação e tudo mais. A secretaria da escola era bem definida também, né? Então ficava para mim a parte pedagógica realmente, né? Então, hoje em dia, essas 3 áreas estão muito desatendidas, digamos assim, né? Então, o que acontece? Escola é como uma casa, como qualquer espaço, você tem que ter manutenção permanente. Certamente. E quando é uma escola pública, esses recursos para manutenção têm que vir do poder público. Aí que tá. Exatamente. E quando não vem, E quando né? não vem.
Exatamente. Porque assim, no Brasil tá invertido, né, dona Dinorá? Tá invertido. Não fica no município o valor os impostos que a gente paga aqui, que é muita coisa. Vai para Brasília que tá longe das pessoas, vai definir o que vai ser feito com o dinheiro, a fatia vem pequena pra gente. E as necessidades estão aqui, né? E há necessidade, Tamara, de que se tenha também, assim, uma gestão muito correta do dinheiro público. Claro que sim. Sabe? Do dinheiro da educação. Porque qualquer desvio vai fazer falta, né? Exatamente. Então, nós atendemos tudo isso, né? Nós fizemos, por exemplo, na área pedagógica, fizemos muitas jornadas de educação para os professores, porque o professor é um profissional que tem que estar constantemente se aperfeiçoando. Né? As crianças que vêm, elas vêm com outras necessidades, aí você tem que ter novas metodologias, né? Enfim, né? Então esse período foi assim de muito trabalho, mas muito produtivo também, né? Quanto tempo de secretária? 4 anos ali eu fiquei, exatamente, durante toda a gestão Clério Bim Sassi, né? Certo. E depois eu voltei em 2005, né? Depois da Escola Sem Fronteiras. No início do ano 2000, ali, quando assumiu um outro governo, implantaram a Escola Sem Fronteiras, né? Eu vou aproveitar o gancho e vou perguntar para a senhora. Essa Escola Sem Fronteiras, o projeto, na visão da senhora, foi uma coisa... Era algo bom, foi algo assertivo ou não? Não iria dar certo? A tua visão. Fiquei bem curiosa. Assim, ela foi implantada durante 8 anos, de toda a gestão do prefeito que se reelegeu, né? Certo. Quando houve a campanha eleitoral, os candidatos que eram do nosso partido e que foram às escolas, receberam essa solicitação. Por favor, voltem ao ensino tradicional, tirem a Escola Sem Fronteira. Ah, é? Foi um pedido das escolas, né? E pediram também por mim, pediram pelo meu nome. Então, eu fui reconduzida, né? E nós tínhamos, o prefeito me disse que tínhamos 1 ano para reimplantar o sistema anterior. Tamara, quando iniciou o ano letivo em 2005, nós assumimos dia 1º de janeiro, o ano letivo começou em meados de fevereiro, a Escola Sem Fronteiras não existia mais. Nós tínhamos reorganizado todas as escolas. Eu montei uma equipe de profissionais, de professores bem comprometidos, vamos reorganizar tudo isso. Mas isso não foi suficiente. Mesmo tendo reimplantado o ensino tradicional, né? Não é o ensino propriamente, é a seriação, que na Escola Sem Fronteira não tinha série propriamente, né? Isso, se a senhora puder relembrar o que era. Então, é uma teoria, não é? Que diz que não importa se o aluno fez o 1º ano, o 2º, o 3º, se ele tem 14 anos, ele tem que entrar na série adequada à idade dele. Não pelo conhecimento, mas pela idade. Então, quem tem 7 anos vai para o 1º ano, quem tem 14 vai para o 8º. Quer tenha feito ou não as séries anteriores. Nossa, mas então, isso não pode funcionar. Mas isso foi vendido na época, meu Deus, eu sei que, né, eu era uma adolescente, mas isso foi vendido como algo assim maravilhoso. Sem fronteiras. E por que sem fronteiras? Justamente por isso? Justamente por isso. Então, o aluno de 10 anos vem lá do interior ou coisa, não frequentou a escola, mas 10 anos é 4º ano, então põe no 4º ano. Só que ele não sabe ler e escrever. Isso, qual é o benefício Como é que disso? ele pode, entendeu? Enfim, né? E havia outras sistemáticas dentro da escola, entendeu? De muito trabalho de grupo, enfim. E eu fiquei pensando, Tamara, os professores dizem que isso não funcionou, mas eu tenho que comprovar que isso não funcionou. Então, chamei professores da FURB, de português e matemática, e contratei da FURB provas. Provas de 2º a 8º ano, porque naquela época não tinha o 9º ainda, né? 1º não, porque a criança que acabou de entrar na escola não pode ser comprovada em coisa nenhuma, mas do 2º em diante. E assim,
Para o segundo ano, provas em nível de primeiro. Para o terceiro, provas em nível de segundo, porque a criança estava no início do ano letivo, não tinha competências para aquela série, Perfeito. mas tinha que ter competências para a série anterior, não é? Isso é lógico. E em dado momento do mês de abril, nós, uma equipe, isso não foi comentado com professores, não foi comentado com ninguém, só com a FURB mesmo, né? Com professores da FURB, e eu pedi assim, não divulguem, vamos fazer uma surpresa. Uhum. A mídia, quando soube, ficou enfurecida, né? Que eu estava fazendo, assim, né? Maltratando as crianças das escolas e os professores e tudo mais. Para encurtar a história, em determinado dia, uma equipe de professores, né? Coordenadores e até pessoal aposentado e tudo, desembarcou nas escolas com as provas debaixo do braço, aplicaram as provas para todas as atividades da escola, aplica as provas durante 1 hora, 2, o quanto fosse necessário, e traz de volta tudo para a secretaria. Não ficou nada na escola. Uma equipe da secretaria corrigiu. Uhum. Depois, nós chamamos o professor das crianças que não foram bem e perguntamos, né, se aquele aluno, eventualmente, naquele momento, pudesse estar mal de saúde, qualquer coisa que tivesse ido mal na prova, ou se o professor já tinha um histórico do aluno, né, de que não estava aprendendo. Enfim, foi feita toda essa triagem. Tamara, o resultado foi o seguinte: 35% dos alunos não estavam acompanhando a sua série. Meu Deus, chegou a me arrepiar Você aqui. imagina uma empresa que produz qualquer coisa e perde 35% da sua produção. Não, e olha, isso era o que, para onde estava caminhando o nosso Brasil. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, nós implantamos, a partir dali, depois de fazer todo esse trabalho, um programa de reabilitação, de recuperação desses alunos, chamado Novas Possibilidades de Ensino e Aprendizagem. Por que novas possibilidades? Porque se eu digo para você que isso aqui é vermelho e você não entende que isso é vermelho, não adianta eu pegar essa caneca e repetir. Exato. Eu tenho que pegar outros exemplos, eu tenho que trazer um histórico maior para você entender, entendeu? Então, os alunos foram submetidos, né, a aulas diferentes de artes, de dança, de música, de literatura e de conteúdo da matéria, né? E ao final do ano, Tamara, fizemos nova avaliação e já estávamos com 90% de aprovados. Olha ao invés só. de 60%, em 3 meses nós passamos de 65% para 90% de promoção. Então, isso que a senhora está me falando me lembra muito assim, porque governos populistas, eles querem ter dados independentes a qualquer custo para mostrar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma grande quantidade de crianças frequentando a escola, mas eu não tô nem aí para a qualidade daquilo. Isso. Então, isso é uma preocupação muito grande. É uma preocupação muito grande. Né? E a senhora observou isso como secretária. Exatamente. E fez. Exatamente. Nossa, que... É interessante, né? Que momento, hein? Que momento, é. E dali pra frente, dona Dinorá? Pois é, e dali para frente, nos 2 anos que eu estive lá, porque ao final de 2006, daí eu deixei a secretaria, né? Mas naqueles 2 anos nós implantamos vários projetos, né? Muitos projetos, para que o aluno realmente tivesse condições, não só de aprender o conteúdo, mas de abrir os seus horizontes, né? Porque, Tamara, fala-se muito na educação de desenvolver o espírito crítico do aluno. Certo. Sim. Eu pergunto para você, você tem condições de criticar, logicamente, a 9ª Sinfonia de Beethoven? Me desculpa, mas eu não. Não, por que não? Me falta conhecimento Exata. naquela área ali. Antes de você desenvolver o espírito crítico, você tem que dar subsídios para que essa pessoa possa desenvolver o seu espírito crítico. E isso vem através do conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante. Só que mais, Tamara, hoje em dia você acessa o conhecimento nas mídias, na internet, onde você quiser. Sim. Não é? Também na escola. Então, o que a escola tem que fazer? Não apenas dar condições de acessar o conhecimento. O que fazer com esse conhecimento?
entendeu? Com certeza. Porque pessoas, às vezes, que têm muito conhecimento, podem desenvolver esse conhecimento para o mal. Isso não Exatamente. interessa à humanidade. Exatamente. Né? Então, tem que dar condições de que a pessoa tenha conhecimento suficiente para tecer uma crítica, e é um mal do nosso século, né? Da nossa época, digamos assim. As pessoas que não têm conhecimento nenhum de coisíssima nenhuma acham-se no direito de criticar. Se elas não têm conhecimento, elas vão criticar como? Né? E transformar as informações que a gente recebe, né? Porque essas informações vêm de todo jeito, em conhecimento verdadeiro. Né, que você possa aproveitar para a sua vida. Perfeito, né? perfeito. Então, eu diria, Tamara, que Blumenau já foi precursor de muitas ideias, de muitas ações. Né? Em 1989, que eu assumi a secretaria, ao final de 89, o prefeito Wilson Kleinbin me chamou ao gabinete e disse: professora, eu vou lhe dar um presente. Oh, que bom, prefeito, que ótimo, vai me dar um presente? E o que seria? Eu disse, né? As creches, ele disse para mim. E eu disse, graças a Deus, até que uma alma iluminada entendeu que as creches não podem estar na Secretaria de Bem-Estar Social. Criança é questão de... Estavam. Olha só. Até 89. Meu Deus, não imaginava. O secretário de Saúde e Bem-Estar Social era o Dr. Mota. Dr. Mota, Nilton Mota. Nilton Mota. Nilton Mota. E o que ele ia fazer com as crianças das creches, além de consultar, né, obviamente, a saúde. Aí o prefeito disse para mim, eu fiquei muito admirado de você achar que eu pensei que era um presente de grego, eu disse, jamais, prefeito, jamais. Passa as creches tudo para educação a partir de amanhã já. Né? Mais pepino para nós resolver, mas a gente quer. Aí nós implantamos, disse, mas vamos tirar o nome creche, né, pelo amor de Deus. Creche pressupõe deixar a criança lá. Exato. E cuidar do bem-estar social, bem-estar dela. Nós vamos dar que nome? Aí consultei minha equipe lá, sugeriram unidade pré-escolar. Ok. Né? Então era as UPs, né? Unidade pré-escolar. Depois mudaram para a educação infantil, né? Que melhorou ainda mais, né? E aí nós começamos a implantar um programa de educação dentro das UPs, né? Nossa, que maravilha! Então Blumenau fez isso, passou as creches para a educação antes de isso virar lei. Exatamente. 4 ou 5 anos depois é que o governo federal disse que não, que as crianças tinham que estar na educação, né? Outra coisa que Blumenau também foi precursor foi em relação às libras, né? Porque a nossa primeira-dama, muito querida, se preocupa muito com libras. Mas em 2006, Blumenau já tinha uma agenda escolar. Nós lembramos dessa agenda, né, João? Então, já teve uma agenda escolar, onde, além do escrito normal, tem também os desenhos ali referentes a libras, né? Para explicar tudo para o aluno o que fazer e como fazer, né? Isso aí. E mais, Tamara, para que os alunos que têm audição, que tinham, né, naquela época, que eles aprendessem Libras para se comunicar com os demais, com os colegas, entendeu? Com certeza. Então, não só para os que tinham a deficiência auditiva, mas para os outros, né? Porque uma vez você conhecendo os sinais, você pode se comunicar melhor com os seus coleguinhas, né, de Certamente. sala. Então, você vê, Blumenau foi precursor muitas vezes, né? Olha quanta coisa boa para recordar, né? É verdade, é verdade. E, dona Dinora, eu acredito que isso também é um grande desafio hoje em sala de aula, né? As crianças que têm as necessidades diferenciadas, especiais, né? Hoje a gente vê muito as crianças autistas, crianças com deficiências e tal, ou com síndromes e tudo isso, né? E a gente eu fiz algumas matérias para o jornalismo de rádio, onde alguns pais nos procuravam para falar justamente disso, que faltavam professores para cuidar dessas crianças, para dar atenção para essas necessidades, né? Como que a senhora vê o avanço nesse sentido, do tempo que a senhora atuou como secretária, como é que era naquela época, os professores que atuavam também dando esse apoio, para hoje? Porque hoje a gente vê que ainda é um déficit grande nesse sentido.
Isto é um assunto que demanda muito estudo ainda e muita, assim, discussão a respeito, né? Quando eu fui diretora de ensino fundamental do Pedro II, o Pedro II, aqui do centro, tinha o setor dos deficientes auditivos. Certo. Outra escola tinha o setor de deficientes visuais e assim por diante. Os deficientes físicos sempre tiveram acesso, né? Porque isso não causa grande problema, né? Uma vez que tem a rampa e tudo mais de acesso, é suficiente. Mas o setor de deficientes visuais do Pedro II funcionava muito bem. Nós tínhamos turmas com no máximo 8 alunos, de 6 a 8 alunos, conforme a evolução deles, né? O nível em que eles se encontravam, nível de escolaridade. Eles recebiam todo o atendimento em pequenos grupos e participavam de todas as atividades da escola como forma de integração. Então, o recreio era conjunto, as festividades todas eram conjuntas, né? Os alunos com deficiência física, deficiência auditiva, tinha a bandinha deles, né, de instrumentos, então eles se apresentavam na Dia das Mães, Dia dos Pais, né, essas festividades assim. Então, havia integração, né? Em determinado momento, muda o governo do Estado. E o governo do Estado diz, não faço mais, não brinco mais, né? Não é mais assim. Jogou essas crianças, tirou desses pequenos núcleos e jogou em salas comuns, sem nenhuma preparação. Da noite para o dia, eles estavam dentro de uma sala de aula. Foi uma maldade sem tamanho, entendeu? Isso tinha que ter sido feito paulatinamente, tinha que ter havido um preparo, né? E até hoje, Tamara, até hoje, o problema é nos professores que acompanham. Nem todos têm jeito para lidar com crianças com dificuldades, com, né, crianças com necessidades especiais, entende? A pessoa precisa ter esse dom. Sim. E a gente encontra, às vezes, pessoas que, por força da necessidade, estão ali, entendeu? Fizeram pedagogia, estão ali, mas tem relatos, assim, de muitos problemas advindos dali. Aí a criança com deficiência, com dificuldade, crianças especiais, não querem mais ir para a escola, aí você vai ver por causa do acompanhante, entendeu? E assim por diante. Eu encontrei esse problema ainda em 2019, quando estive... 2019, na frente da Coordenadoria de Educação de Blumenau, né? Pois é. Problemas de atritos entre a professora atendente e a professora de sala, né? A professora atendente e a criança. Hoje eu não sei como que funciona, eu não sou mãe, né? Mas não sei até se a Dani quiser falar algo, mas eu não sei como é que funciona hoje. Por exemplo, assim, se a escola tem um diagnóstico de uma criança autista, como é que funciona nesse caso? Se a escola é municipal ou estadual? Quando a criança tem diagnóstico, não é, médico, de que ela precisa de acompanhamento, compete à prefeitura ou ao Estado colocar esse acompanhante. Certo. Não é? Porque às vezes por exemplo, autismo leve, não tem necessidade de uma pessoa especificamente, né? Mas em muitas situações, com deficiência visual, com deficiência auditiva, precisa. E escolas particulares, como que atua isso Mesma hoje? coisa, Também? tem que ter também. Mas tem escolas... Todas as escolas hoje têm? Porque eu já ouvi relato de pais que diziam que a escola se negava a colocar somente para uma criança. Porque é um encargo a mais para a escola, né? Pois é. Ao invés de pagar um professor, tem que pagar 2 para aquele aluno, entendeu? Então, é um encargo a mais. Às vezes, a escola não consegue arcar com isso, entende? Não é nem que não queira, mas às vezes escolas de pequeno porte, às vezes não conseguem arcar, né? Mas é uma necessidade. De se adaptar, porque... Exatamente, né? Os diagnósticos estão cada vez... mais diversos, né? Mais diversos. Porque tempo atrás... E uma quantidade maior de crianças, não é? Com esse tipo de dificuldade, né? Ou com autismo, ou com surdez, ou enfim, né? Com deficiência visual, né? É um grande desafio. Então, é um grande desafio. Essas crianças precisam ser atendidas? Precisam. Agora, por exemplo, né?
uma criança que não tem as mínimas condições de aprendizagem, os pais serem obrigados a mantê-la na sala de aula, precisa ver também o que bem essa sala de aula está fazendo para essa criança. Porque às vezes é um desconforto para ela ficar uma manhã inteira numa cadeira de rodas, dentro de uma sala de aula. E há crianças nesse nível. Sim. Entendeu? Eu conheci alunos nesse nível. Quer dizer, a criança está ali completamente alheia, mas ela tem que estar integrada, mas isso não é uma integração. Só é integração se ela não estiver alheia. Mas se ela não consegue, ela vive no mundo dela, ela não participa de nada, mas o pai e a mãe são obrigados a mantê-la ali. E, né? Então, essas coisas têm que ser analisadas. Eu acho, Tamara, que tem que ser analisado caso a caso. Certo. Não generalizar. Tudo que que se generaliza acaba complicando. E aí, quero pegar esse gancho também para perguntar para a senhora sobre homeschooling. O que a senhora acha desse assunto? Do pai e a mãe ter o direito de educar dentro da sua casa? Tamara, eu sou a favor da liberdade total, completa e restrita. Se os pais querem levar a criança que está doente ao SUS, eles levam. Se não querem, eles consultam o pediatra particular. É da competência dos pais. Entendeu? Se os pais querem a escola tal, matricula lá. A história de zoneamento, quando eu fui secretária, eu disse, pelo amor de Deus, o zoneamento é para dar uma organização, mas há casos especiais, entendeu? Mora na Itopava Central, mas a avó mora no Garcia, então vai almoçar na casa da avó, então matricula no Garcia, por que não? Entendeu? Hoje isso não funciona assim, né? Não funciona assim. Eu segue o zoneamento, que eu saiba, né? Posso estar equivocada. Eu sei, também é assim. Entendeu? Então, você tem que ver as especificidades, né? Da mesma maneira, Tamara, que você tem que respeitar, nem todas as crianças gostam de matemática. Tem algumas que gostam mais de literatura. Não, mas obriga, tudo bem, você ter conhecimentos básicos de matemática é fundamental, mas não precisa ser um grande matemático. Se ele prefere ler, prefere informática, entendeu? Então, você não pode cercear a liberdade das pessoas. Tem muitas crianças que Bom, o nosso imperador Dom Pedro II nunca frequentou escola, né? Ele foi educado em casa. E olha, Dom Pedro II, que é um sábio, né? Foi educado em casa. Pois é. Porque a família tinha condições, chama os melhores professores, educa e acabou. E eu tenho a impressão de que os pais que defendem o homeschooling, eles são pais muito preocupados e dedicados realmente na questão da educação. Claro. Então, não penso que sejam pessoas que vão, quero o meu filho em casa para estar em casa. Pelo contrário. Inclusive, porque às vezes, Tamara, na escola, infelizmente, as crianças são suscetíveis a uma série de coisas negativas. Por exemplo, há escolas em Blumenau onde os traficantes têm acesso direto. Pois é. Como proteger as crianças assim, entendeu? E isso, imagina em outros centros, aqui em Blumenau. Já os diretores têm que estar com um cuidado assim extremo, entendeu? Imagina em outras localidades, centros maiores, né? Então, a criança está suscetível a muita coisa. Sim, entende? Há riscos também, há riscos, exatamente. E aí a senhora falou de liberdade, me lembrou também de uma coisa que me entristece muito hoje também no ambiente escolar. A gente percebe que vários professores utilizam da sua ideologia política para muitas vezes fazer pressão e colocar isso em sala de aula, sabe? Eles pensam de uma forma, se o aluno traz uma bagagem diferenciada, ele expõe isso numa prova, num trabalho, aquele aluno sofre uma pressão. Tamara, isso também é triste. É muito sério o que está acontecendo na educação. Inclusive agora, durante esses 2 anos, né, em que as crianças não tiveram aulas presenciais, nós pudemos acompanhar muito do que acontece na escola, né? Só para você ter uma ideia,
Um dos meus netos tinha como tarefa, logo no início, em março de 2020, abril, por ali, onde começou realmente, né, o problema do Covid, né? Criança de 3º, 4º ano primário, assistir todo dia o noticiário e marcar quantas pessoas haviam morrido de Covid para depois, no final da semana, fazer a estatística, blá, 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 blá. Ai, meu Deus, não me creio. Creia, entendeu? Outras tarefas que aparecem muitas vezes, né? Sobre o que você disse, a ideologia, né? O racismo, né? A homofobia, mas com lições, assim, incisivas, entende? Sim. O outro neto meu tinha inúmeras charges, 6, 8 charges, todas com o mesmo tipo de violência, entendeu? Para fazer uma análise e coisa. Ao invés de ensinar uma literatura positiva, ao invés de trazer autores nacionais importantes, né? Não. Aí, charges, mas voltadas todas para a mesa. Eu não recordo bem, mas eu tenho a impressão de que era sobre o estupro. Entendeu? Várias charges. Para uma criança de 12, 13 anos. Sim. Que informação é essa? Não há necessidade dessa informação nessa faixa de etária, entende? Então, é demais. Aí, eu tenho a impressão, Tamara, de que falta formação para os professores, entende? Sobre a importância da literatura. Não é para você interpretar texto apenas de notícia ou só de receita. Não, a literatura te dá uma visão muito maior do universo, do mundo, né? Concordo, da sociedade. Com certeza. Então, você analisa um texto literário, você abre a sua cabeça. Você analisa uma charge dessa, você fechou, entende? Exatamente, né? Concordo com a senhora perfeitamente. Então, a diferença de bagagem que você oferece para uma criança dessa, né? Isso, exatamente. É muito diferente. Não precisa deixar de discutir determinados assuntos, mas não precisa escancarar desse jeito. Só ficar também naquilo ali, não né? Não precisa, porque exatamente. Parece que até incita o ódio, a separação, não sei, eles tentam muitas vezes combater o preconceito sendo preconceituoso também. Não sei se eu consigo te explicar, a impressão assim, que a gente tem é essa, exatamente. Né? Então, você não combate o preconceito dessa maneira, né? Você tem que tratar igualmente todo mundo, só que o professor não trata igualmente todo mundo. Muda o foco um pouco, é isso que a senhora falou. Se o aluno vem com uma posição diferente, né? Eu lecionava literatura, né? Sempre, dentro da língua portuguesa tem vários aspectos que a gente tem que lecionar, e dentro da literatura eu gostava muito porque trazia textos, né? E que davam margem para discussão, entende? Então, se havia uma interpretação de texto, por que o autor disse aquilo? E se o aluno discordava, por que você discorda? Isso, né? Eu lembro dessa. Por que você discorda disso? Qual é a tua opinião sobre isso? Com entende? Certeza. Sempre abrindo o leque das possibilidades e não fechando numa direção. E tanto assim que não adianta, né, Tamara? Não adianta você fechar a discussão numa determinada direção, porque você não convence dessa maneira. Você só convence com argumentos. Se você não tem argumento, não adianta forçar. Perfeito. Vou pegar mais um gancho para a gente ir para saber o que a senhora gosta de ler, quais são as tuas sugestões para as mulheres, para quem nos acompanha aqui no podcast. O que a senhora tem a dizer sobre terceirizar a responsabilidade da educação para a escola? Agora eu estou falando dos pais. Isso é uma coisa grave também, né? É muito grave, porque assim, Tamara, educação é uma coisa, ensino é outra. A gente erroneamente chama Secretaria de Educação, devia ser Secretaria de Ensino. A escola não é lugar de educação, é lugar de ensino. É verdade que você pode acessar a informação em qualquer lugar, mas uma informação sistematizada e gradativa que vai conduzir a um conhecimento é papel da escola. Só a escola.
Você aprende na igreja, você aprende no clube, você aprende na casa dos amigos, você aprende. Mas sistematicamente e gradativamente, primeiro isso, depois aquilo, depois mais, e aprofundando cada vez mais, só a escola. Não tem outra instituição. E a escola não pode se furtar a esse papel, porque ninguém mais faz. Certo. Agora, educar é outro departamento. Educar, não que a escola tenha que não educar, não, ela educa junto, mas ela educa dando o conhecimento, né? Dando essas informações que vão gerar conhecimento, né? Agora, os pais, a criança tem que sair de casa sabendo dizer sim, senhor, não, senhor, muito obrigado, né? Tem que dizer com licença, isso se ensina em casa, né? Como se portar à mesa, né? Enfim, cumprir os horários, ter palavra, não faltar com a verdade, não é? Isso aí. E não roubar, porque aí hoje eu levo a borracha do meu amigo para casa. Não é papel da professora fiscalizar se todo mundo levou o seu material. Se chegar em casa com uma borracha que não é dele, vai ter que explicar de onde é que veio e vai ter que levar de volta. Isso. É assim que deve ser. Se complementa, né? Exatamente. Família e escola. Exatamente. Porque a professora na escola não pode dizer assim, Joãozinho, por acaso você levou a borracha do seu amigo, né? Ela está acusando a criança de ter roubado. Não pode, né? Ela está infringindo a lei. Não pode fazer isso. Mas o pai em casa pode perguntar, meu filho, esse lápis aqui não é seu, de onde é que você pegou? Entendeu? Esse papel compete aos pais. Perfeito. E a gente fica muito triste quando a gente vê que parece que o filho tá ali para passar o tempo mesmo. Enquanto o pai tá trabalhando, meu filho tá lá, entregue na escola, né? Isso. Escola não é depósito de crianças, né? Creche. Não é nem a creche, né? Não é depósito de crianças. Que hoje é CI, né? Centro de Educação Infantil. Hoje é Centro de Educação Infantil, os CIs. Né? Graças a Deus, e em Blumenau, bem antes da lei mandar, né, da legislação mandar. E, dona Dira, a senhora não tem a impressão de que a gente poderia ter mais investimento na educação básica? Porque, por exemplo, hoje a gente mantém universidades federais, né? Mas a oportunidade para que essas crianças pudessem ocupar uma vaga lá na federal, a gente não está tirando quando a gente não oferece um ensino básico de qualidade? Obviamente. E não tem cota que resolva isso. Não tem cota. Eu não sou contra as cotas, eu até acho que em determinadas situações é preciso dar uma oportunidade. Mas, Tamara, eu tive alunos na FURB, eu dei aula em muitos cursos da FURB, porque eu dava produção textual, né? Produção textual e outras disciplinas, mas na área de produção textual isso é muito visível. De o aluno que já está no segundo, terceiro semestre da FURB dizer, professora, por favor, me ajude porque eu não sei fazer um texto. Meu Deus. Lá na universidade, isso aconteceu comigo, isso eu não estou contando do que eu ouvi dizer, entende? Então, tá certo, meu filho, eu vou te dar as instruções. Não é que ele fosse analfabeto, ele sabia escrever e ler, entendeu? Mas não foi desenvolvido nele, né? Não foi desenvolvida essa capacidade de produzir um texto, de elaborar um pensamento, entendeu? Isso tinha que ter sido feito na educação básica, não é? E aí voltamos para a Escola Sem Fronteira. Se o aluno não aprende no primeiro ano, ele pode ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, sem aprender, um dia ele aprende. Não. Eu acho fundamental, e agora o governo federal fez isto, criou uma secretaria de alfabetização. Tamara, uma criança em condições normais, de inteligência mediana, ela entra no primeiro ano, em 1 ano ela tem que sair lendo e escrevendo, e fazendo somando e diminuindo, entendeu? Porque não tem necessidade de uma inteligência rara para aprender a ler. Uma criança de inteligência mediana aprende, mas você tem que saber ensinar. Com certeza. Não é? Então, agora tem a Secretaria de Alfabetização preocupada com isso. A criança entrou na escola, ao final do primeiro ano tem que saber ler. Não tem conversa, entendeu? Que é importante. Depois vai agregando
né? Vai desenvolvendo, vai escrevendo com maior proficiência, enfim. Né? Isso aí. Mas em 1 ano sabe ler e escrever, sem dúvida nenhuma. Né? Bom, e já que você me perguntou de livros, me permita mostrar. Vamos. Quando eu saí da Secretaria de Educação, em 2006 eu saí, em 2007 eu registrei o meu trabalho na Secretaria de Educação, com recortes de jornal, obviamente, com fotos, com tudo ilustrado, né? Para dizer o que é que foi feito nesses 2 períodos, de 89 deixa eu mostrar ali mais a 92 e de 2005 2006, né? O que com as mãos limpas. Com as mãos limpas, porque para você lidar na educação, querida, você tem que ter as mãos limpas. Perfeito. Você tem que tratar igualmente todos os alunos, você tem que ter um cuidado imenso com o dinheiro público. Você sabe que eu coloquei na Secretaria de Educação uma equipe de fiscalização, isso em 2005 já. Uma equipe de fiscalização de engenheiros e, né, de diversas secretarias. Eu pedi para as demais secretarias, porque a Secretaria de Educação obviamente não tem engenheiros, que eles acompanhassem as construções desde a licitação, entendesse? Acompanhasse como foi feita a licitação, se aquele valor estava de acordo com o CUB, porque tem na engenharia um parâmetro, né, para se saber se uma construção está dentro do limite razoável, né? Acompanhar a execução da obra, cada etapa, para liberar os empenhos e o pagamento. Então, antes dessa equipe me dizer que estava tudo nos conformes e que aquela etapa estava cumprida e que eu podia fazer o empenho e abonar aquele empenho, não saía. Podia vir o empreiteiro como fosse, a equipe vai dizer. Acho muito importante essa transparência. Exatamente, né? Muito importante. Então, eu resolvi colocar esse título, aqui, né? Bem guardado. Exatamente, né? Com todos os projetos que nós desenvolvemos, foram projetos muito bonitos, sabe? Desenvolvidos em todas as áreas. Você sabe que nós colocamos, depois que as creches passaram para a educação, nós colocamos educação musical nas creches. Nossa. Foi na nossa época também, né? Para que as crianças aprendessem não a tocar, mas a cantar, né? A saber as cantigas de roda, a saber, né? a música popular brasileira, né? Infantil, obviamente, né? Nossa, e assim eu li aqui, dona Dinora, enciclopédias para escolas municipais, bibliotecas ganham suas enciclopédias. Lembrei agora do tempo das barcas. Isso, exatamente, porque não tinha computador nessa época, isso é lá na década de 90. Sabe? Isso então aí. Não tinha o Dr. Sassi entregando para as escolas, né? Todas uma enciclopédia para cada escola, né? Nossa, que bacana. A senhora ainda lembrou aqui que teve momentos marcantes positivos, mas, por exemplo, aqui, Desaba ginásio de escola em Blumenau. Isso, né? Que deve ter sido um susto tremendo, Nós assumimos em 2005 e logo um mês depois o ginásio de esportes desabou, que tinha sido construído na gestão anterior. Né? Sim. E aí, graças a Deus, não havia nenhuma criança, foi um domingo à tarde, sabe? Não tinha crianças, né, debaixo do ginásio. Quanta coisa foi feita pela educação de Blumenau na tua gestão, dona Dinora. Foi. E com certeza, se a gente for chamar aqui, for pedir para a senhora lembrar de pessoas que estavam contigo na época, tu vais lembrar de muita gente querida, né? Que fez esse trabalho junto, né? Eu tinha uma diretora de ensino, né, muito competente, a professora Onilva, né, que me ajudava, e depois muitas outras eu nem vou citar porque são tantas pessoas, você não trabalha sozinho, você tem que ter uma equipe, né, e uma equipe afinada. Por isso, eu sempre agradeci ao Dr. Wilson Kleinbein e ao Dr. Sassi, que me deram essa liberdade de escolher pessoas competentes, né? Com certeza. Nós criamos um colegiado assim, dentro da secretaria para atender a cada disciplina. Então, a melhor professora de ciências de Blumenau, quem é? É fulana de tal, vou chamar para ela coordenar os professores de ciências. Quem é de matemática? E assim por diante. De cada disciplina, né, de língua portuguesa, de história, geografia, né, para coordenar o trabalho da rede toda, legal, porque são, né, muitas escolas, né, e quando eu deixei em
1992, a rede tinha aumentado imensamente, porque quando o pai tem o filho numa escola particular e está com problemas, às vezes, financeiros, aquilo pesa muito, e não tem escola pública que satisfaça, ele mantém lá. Mas se a escola pública desponta, ele traz para a escola pública. Você entende? É isso aí. É verdade. Quero encerrar. Claro que eu vou pedir para a senhora falar, né, contar para a gente o que a senhora gosta de ler, o que a senhora está lendo agora e quais são as suas sugestões para as mulheres que nos veem agora. Tamara, eu sou uma leitora ávida, né? Deve ser eu gosto dizer. muito de ler. Desde criança. Meu pai comprava muitos livros para nós e eu gosto muito de ler, né? Eu tenho uma biblioteca vasta e compro livros, assim, adoro comprar livro, né? É meu hobby. E leio, assim, uma variedade, né? De livros, né? Gosto de filosofia, gosto de política, né? Gosto de romance de água com açúcar também, né? Também faz parte, bem né? Eclética. É, bem eclética, né? Leio os romances espíritas, a codificação espírita também, já li, né? Enfim, então, ao longo da minha vida, alguns livros marcaram, né? Por exemplo, ainda muito jovem, eu li o Dostoiévski, né? Crime e Castigo, do Dostoiévski, foi um livro, assim, bem marcante, né? Eu li um outro que se chama Momento em Pequim, que me deu uma visão bem grande, assim, dos costumes, né? Chineses, né? O autor é Lin Yutang, né? Mas isso há muitos anos, né? Quando eu era bem jovem. E continuo lendo. E um dos que eu leio e volta e meia releio é O Mínimo, do Olavo de Carvalho, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então, volta e meia eu vou lá e leio novamente, né? Vamos ficar com essa dica, aqueles então, do textos, mínimo. Porque são textos que o Olavo escreveu ao longo de décadas, né? E que foram compilados pelo Felipe Moura Brasil, né? E o Olavo é muito bom de ler, né? Muito gostoso de ler, né? Não tem nenhuma dificuldade de uma pessoa, mesmo que não seja um leitor assíduo, de ler, gostar e acompanhar, né? Maravilha, que dica maravilhosa. E para encerrar a questão dos livros, eu quero presentear você com esse Recordando o Passado. Meu Deus, que bom que quando a senhora falou que tinha essas histórias, eu fiquei super curiosa. A minha mãe nasceu em 1905 e faleceu em 2002. Então, ela atravessou o século XX todinho, né? Que incrível. E ela contava da infância, de quando ela andava de carruagem, né? Nossa. Tinha uma carruagem pequenininha que eles chamavam de aranha. Era a aranha era uma carruagem de 2 rodas só, né, puxada por um cavalinho, assim, onde eles passeavam, né, de aranha, e depois viajavam para Pissarras, para passar as férias em Pissarras de carruagem, né, tinha que parar no meio do caminho para troca de cavalos, enfim. E depois, aos 90 anos já, ela ia sozinha com o jatinho da Rio Sul para o Rio de Janeiro, né? Eu colocava em Navegantes e meu irmão a recebia lá no Rio, no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e ela viajava de jato. Então, ela contava, assim, que foi uma evolução, né? Começar a andar de carruagem. Com certeza, imagina. De trem, né? De barco, de tudo, né? E aí, essas histórias que ela contava, e algumas que a gente vivenciou com ela, eu transcrevi aqui no meu livro, né? Muito obrigada, e eu vou ter maior prazer em ler. Porque e dar esse feedback. E olha, outra pessoa que vai amar ler também, meu marido, que ama história. Então, ele vai gostar. E meu livrinho ali, ele está constituído de capítulos independentes. Então, você pode abrir qualquer capítulo, não depende do anterior, né? Não é uma sequência, cronologicamente, mas são historietas assim pequenininhas, né? Ótimo. O nome da mãe? Gertrudes. Minha mãe era Gertrudes. Que a gente sempre... E ela era muito bem-humorada. Você vai ver que em determinados momentos a gente precisa dar risada, porque com as tiradas que ela tinha, que né? Bom. Dona Dinorá, obrigada por ter vindo hoje aqui.
Conversar contigo foi um privilégio. Imagina, Muito obrigada Tamara. por compartilhar tuas experiências, a tua trajetória. Que Deus continue te dando muita saúde, sabedoria, que tu possas ainda fazer muitas coisas deliciosas e ter uma pessoa com essa bagagem, com essa cabeça, compartilhando com a gente tudo o que tu sabes e ainda tendo esse coração ensinável, porque eu percebo que tu és uma pessoa que também gosta muito de aprender com as mudanças, se atualizando, e isso é maravilhoso. Muito bom estar aqui também com a tua filha, a Dani, é o neto, né? É o neto, Como é que é o nome Guilherme. dele? Guilherme, também super inteligente, comunicativo, amei. Obrigada, tá? Tamara, querida, Um prazer. eu é que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente falar sobre educação. Com certeza. Né? As pessoas não precisam concordar com tudo que a gente diz, né? Muitas vezes as pessoas discordam, não tem problema. É da discussão que nasce a luz, né? É isso e aí. não da ideia única. E assim, eu sou muito feliz, Tamara, por ter podido, por 2 vezes, assumir a Secretaria de Educação do município e deixar algum trabalho, né? Com Porque certeza. não é simplesmente você cumprir uma função política. Isso não interessa. Aliás, a primeira vez que eu assumi, eu nem partido não tinha. E o prefeito me convidou mesmo assim. Pela né? competência, pela bagagem, pelo trabalho. Exatamente. Então, é isso. E muito obrigada, Tamara. Estou sempre à disposição. Obrigada, Quando precisar. obrigada Você mesmo. com toda a sua simpatia. E obrigada aos ouvintes também. Gente, vamos ficando por aqui. Hoje eu sei de todos os meus tempos. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Um beijo grande e até o próximo episódio de Mulheres na Pan. Tchau, tchau.